Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, um programa desenhado para professores de yoga que ainda não vivem do yoga, mas querem viver exclusivamente do yoga. Querem construir uma estrutura que permita isso. Bom, estamos no episódio 36, respiratório, como treinar o respiratório alternado, né, na Shodhana, e os efeitos colaterais. Normalmente eu trabalho com dois computadores, um dos meus computadores pifou, então eu estou com meu celular aqui, o computador, e o outro celular que tem um mapa mental, para a gente não perder nada, fazer na sequência tudo direitinho. Então vamos lá. O professor de yoga, hoje, ele precisa de um conhecimento profundo, técnico, para utilizar as técnicas em todas as suas dimensões. Você quer viver do yoga? Tem que ter um conhecimento profundo. Só isso é suficiente? Não é. Mas sem isso, você não viveria do yoga. Então, os benefícios de você fazer essa live é aprofundar constantemente. O professor de yoga precisa ter um plano de estudo e aprofundar sempre. Você sabe, eu sou Clélio Berti, 42 anos, agora completei, nesse mês de janeiro, completo 42 anos de yoga, estudo e prática, então, tenho uma longa jornada, tenho uma escola há 20 e tantos anos, e quero ensinar para você como viver exclusivamente do yoga. Bom, então vamos lá. Perguntas. As pessoas confundem o que significa isso? Só um momentinho. Pronto, resolvido. Não, o respiratório alternado, ninguém confunde. Todo mundo, todo professor sabe exatamente o que é o respiratório alternado. Então, sem problema nenhum. Qual a diferença entre alternado e ritmado? Às vezes, alguns professores confundem, mas isso não tem muita confusão. O alternado é quando você inspira por uma narina e expira pela outra, né? Que é diferente de um respiratório que eu inspiro e expiro pela mesma narina. Então, sempre a mesma narina fechada. E eu posso fazer com ritmo ou sem ritmo. Então, essas são informações básicas, eu vou rápido para que eu possa parar no que é realmente importante, no que é realmente relevante. Então, vamos lá. Como treinar o respiratório alternado? Né? Quer dizer, aí começamos uma informação relevante. Como treinar respiratório alternado? Bom, você sabe que os efeitos do yoga, eles não acontecem do dia para a noite. É preciso você ter uma consistência. Então, se você quer os efeitos mais simples, treina um mês, 2 meses, você começa a ter alguns efeitos, independente da técnica que você faça. Mas para ter os efeitos consistentes de qualquer técnica, você precisa perseverar ali por um bom tempo. E um bom caminho para você treinar, aqui a gente está falando de respiratório alternado, mas poderia ser outra técnica qualquer. É você estabelecer um treinamento por um determinado tempo e ali você faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, ou 6 ou 7. Então, eu quero treinar respiratório alternado, mas eu faço a minha prática de yoga e tenho outros respiratórios para eu treinar também. Mas se eu quero treinar o respiratório alternado, eu posso colocar ali 3 vezes por semana. Então, eu faço 5 práticas por semana, por exemplo, o professor de yoga. Aí, ele vai trabalhar 3 vezes, por exemplo, com o respiratório alternado. Claro que isso, quando o professor de yoga tenta ensinar isso para os seus alunos, quantas vezes o aluno pratica por semana na escola? Talvez uma vez, talvez duas, talvez três. São raros os alunos que praticam 4, 5 vezes por semana, exceto os alunos antigos que já incorporaram o yoga e querem continuar fazendo o yoga, querem se aprofundar. Eu tenho muitos alunos antigos, eu tenho alunos de 20 anos, eu tenho alunos de 18 anos, então, esses alunos que permanecem por um bom tempo, grande parte deles querem se aprofundar. E aí, às vezes, eles vêm 4, 5 vezes por semana. E às vezes o aluno antigo vem poucas vezes, mas ele treina em casa. E aí você vai orientá-lo a fazer, por exemplo,
3 vezes por semana, 2 vezes por semana, aí você vê como que é o aluno. Quantas vezes ele pratica? Ah, ele pratica 4 vezes por semana. E ele quer treinar o respiratório alternado, desenvolver, aperfeiçoar, né? Aí ele, por exemplo, metade das vezes que ele pratica, ele faz com o respiratório alternado. Então, estabeleça um número de dias por semana. Começaram com um treinamento, com um determinado tempo de prática. Depende do nível do praticante. Ou seja, os respiratórios, eles são técnicas que não são fáceis de gerir. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa quer um efeito. Esses dias mesmo eu estava atendendo um prospect, e aí a ideia dela é que é reduzir a ansiedade. E aí eu falei para ela, ó, primeiro, para você reduzir a ansiedade, você precisa de uma prática forte. Segundo, você precisa de uma prática bem orientada, porque senão você pode aumentar a ansiedade. E ela me respondeu, a gente conversando por WhatsApp, e ela me respondeu, pois é, eu sempre ouvi falar que respiratório reduzia a ansiedade, tentei fazer respiratório e a minha ansiedade aumentou. Claro, claro, porque se você não fizer bem feito, em vez de melhorar, você piora uma situação, como, por exemplo, ansiedade. E qual que é, nesse caso específico, como que ela deveria fazer esse treinamento? Começar com um tempo curto. Talvez 5 minutos, talvez 7 minutos, talvez 10 minutos. E aí, esse tempo de treinamento que se inicia depende do nível do praticante. Se é um praticante que é novo de prática, ele tem pouca experiência, não vai fazer uma prática começar com 15 minutos, né? Porque a chance de dar erro é grande. Esse é um elemento. Então, essa pessoa, ao fazer a prática para tirar a ansiedade, ela fazia ansiosa. Ele ia lá fazer a prática, preciso fazer isso para reduzir a ansiedade, preciso fazer isso para fazer a ansiedade, preciso fazer mais tempo, porque se eu pratico mais tempo, eu reduzo a ansiedade mais rápido. Né? Essa lógica que ela utilizou. E em vez de reduzir a ansiedade, aumentou, fez um tempo, desistiu. Claro, um outro elemento interessante no desenvolvimento do pranayama, que os pranayamas aumentam muito, muito, muito a energia. E um praticante que aumenta a energia e não tem capacidade ou não tem o preparo interno para gerir essa energia, ele vai ter problema. E aí, né, os problemas são diversos. O escopo dessa aula não é trabalhar com as pessoas, né, o que acontece quando tem excesso de energia. Mas, por exemplo, de repente esse cara pode começar a trabalhar, a dormir muito pouco. Não é, nesse caso, não é saudável. Ele pode ter, se ele tem a agressividade, como a energia está alta, a agressividade aumenta muito. Então, ele pode ter crises explosivas. Se ele é ansioso, a ansiedade pode aumentar muito, porque a ansiedade já é acelerada. Com a energia alta, essa aceleração é muito mais intensa, muito mais forte. Você percebe? Então, se eu começo com um treinamento num determinado tempo ali, e esse tempo depende do nível do praticante. Se é um praticante antigo que já consegue metabolizar bem o excesso de energia, o volume alto de energia, daí ele pode começar com um tempo maior. E por que ampliar o tempo? Porque se um praticante de yoga que faz pranayama, os respiratórios. E faz sempre, por exemplo, numa prática para iniciantes, quanto tempo a gente dá de pranayama? 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Né? Dificilmente damos mais que 7 minutos, 8 minutos de pranayama, porque aumenta muita energia e o praticante iniciante ele não consegue metabolizar isso. Na minha prática avançada, com os meus praticantes avançados, eu dou bem mais tempo de pranayama. Porque ali, sim, são praticantes antigos, grande parte do pessoal da minha prática avançada são professores, tem condições de metabolizar. E, para você ter os efeitos mais profundos do yoga, você precisa de uma energia alta. Tem que aumentar a energia, mas você precisa ter o preparo para administrar isso. Então, quando eu faço esse treinamento, eu oriento o meu aluno para fazer esse treinamento de pranayama, ele começa com um tempo menor e vai ampliando. Se o aluno ficar sempre naquela prática básica, né,
uma prática basicona ali, não fizeram uma prática diferente em casa, não fizeram uma prática mais profunda na escola, por exemplo, a minha escola tem a prática avançada, ele vai ficar sempre mais ou menos a mesma coisa. E aquele praticante que quer um conteúdo mais profundo, ele vai parar de praticar. E aquele praticante que não quer um conteúdo mais profundo, mas sempre na mesma, ele vai enjoar. Então, uma das maneiras que o professor tem de perder aluno é dar sempre a mesma aula com o mesmo volume de treinamento, porque chega um tempo, o praticante antigo já não tem mais elementos, ferramentas para evoluir, e a tendência dele é parar, e o praticante iniciante, ele vai enjoar, sabe? Ele vai fazer aquele tempo e aí ele para de praticar. O professor que quer viver do yoga, ele não pode perder alunos tão facilmente, porque o professor que está no mercado e que faz matrícula porque tem sua escola, ou porque no espaço que ele dá aula é ele que capta os alunos, não é fácil você fazer matrícula hoje de alunos. Então, é preciso você ter uma inteligência de manutenção dos alunos. E a inteligência fundamental de manutenção do aluno é o aluno crescer, o aluno evoluir, o aluno estar em constante transformação nesse sentido de evoluir para melhor. Enquanto o aluno sente que ele evolui, a chance de ele permanecer é grande. Claro, às vezes ele tem uma intercorrência financeira, às vezes ele não consegue por uma série de razões, mas a chance dele se manter presente, de continuar com você, é maior. Então, vamos lá. Se você pode fazer com ritmo ou sem ritmo, claro que o treinamento do ritmo é uma coisa completamente diferente. Então, eu estou treinando o respiratório alternado, né? Montando o treinamento. Eu posso fazer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, fazendo o respiratório alternado sem ritmo. E aí, eu quero que você, professor de yoga, entenda duas coisas. Ritmo é uma coisa e o pranayama é outra, né? O respiratório é outra. Quando você combina os dois, o volume energético aumenta muito. E aí eu quero fazer uma outra live falando só do treinamento de ritmo. Então, por aqui a gente não vai falar de ritmo, mas você poderia fazer o respiratório alternado, treinando ritmo ou sem ritmo, ampliando gradativamente, né? Manter o volume de prática por um determinado tempo, né? Quer dizer, não adianta você, tá bom, eu faço aí 5 minutos de pranayama, um mês, depois no mês seguinte eu vou para 8 ou 10. Não, não, pranayama tem que ir mais lento. Para você ter um aumento de volume seguro, você tem que ampliar a energia num determinado ponto, o corpo, a mente, as emoções aprender a metabolizar aquele tipo de energia, canalizar, para depois você aumentar. Então, se você faz ali 10 minutos por dia, você vai, por prática, você vai treinar esse tempo por pelo menos uns 6 meses de prática. Oriente o seu aluno, né? Você é professor, se você está fazendo o treinamento, ou se está orientando o seu aluno, uns 6 meses sem aumentar o volume. Quando mais ou menos 6 meses, isso é um tempo médio, porque alguns alunos com esse tempo já conseguem organizar a estrutura interna, né? O corpo, as emoções e a mente se ajustam a esse tempo de prática e metabolizam, e alguns não. Aí você tem que observar o seu aluno. E se você está fazendo treinamento, você tem que se observar. Se você aumenta o volume de energia de tal forma que você não consegue metabolizar, em vez de aumentar o tempo do pranayama, você tem que reduzir. Você tem que reduzir. Agora, quais os sintomas de aumento de energia, não vamos falar nessa live porque não temos tempo. Agora, se você fez esses 6 meses, a sua metabolização energética está boa, não está com excesso, não está com falta, aí sim você dá o passo e aumenta. Então, vamos lá, estou pegando aqui a sequência. Então, manter o volume de prática por um determinado tempo, pelo menos 6 meses. Por que pelo menos 6 meses? Antes é muito precoce. Depois, aí vai depender da capacidade de metabolização. As pessoas que com 6 meses já se adequam a essa metabolização energética pode aumentar. E as que não se adequam ainda não pode aumentar, tem que permanecer mais tempo. Aí o que você vai fazer? Fazer os ajustes. Excesso de energia, desequilíbrio energético,
mudança dos valores fundamentais. Então, aí você fez o treinamento, o pranayama aumenta muito, muita energia, você vai fazer os ajustes. Se estiver tudo bem, você aumenta o tempo de prática. Se tiver excesso, se tiver desequilíbrio, você tem que observar que talvez você tenha que reduzir. Excesso de prática, de energia, com certeza você tem que reduzir. Bom, como que eu dou uma olhadinha se está excesso de energia? Não é o tema dessa live, mas só os valores fundamentais. Então, você vai pegar metabolismos. Quais são os valores fundamentais? Metabolismo, humor, sono, digestão, excreção, vitalidade, energia. Né? Então, como estão esses valores? Sono, o metabolismo. Se esses valores, que são os fundamentais aqui, excreção, humor, eu não coloquei fome, né? Apetite. Tá? Se esses valores estiverem equilibrados, não antes de você começar um treinamento, e quando você tem esse, está mais ou menos no mesmo padrão, ou melhorou um pouquinho, beleza. Se algo ou melhorou muito ou piorou muito, isso é muito engraçado, né? Porque se piora muito, você entende que alguma coisa está errada. Mas quando melhora muito, muito rapidamente, isso é um sinal que depois vai ter uma queda bacana. Então, às vezes, a gente tem um aluno e ele está fazendo um treinamento e a gente orienta, e de repente, algum desses elementos dá uma melhora muito, muito rápida. Né? Em pouco tempo, um mês, 2 meses, fica muito bom. O que que significa? Que depois de um tempo ele vai ter uma queda intensa. E aí você diz, olha, precisamos reduzir, né, essa prática. Mas estou fazendo muito bem, eu estou tão bem, está dando tão certo. Pois é, mas virá uma queda. Então, se você reduzir a prática, você reduz a energia, você reduz esse que está muito bom, fica só bom, mas a sua queda vai ser menor. E é interessante porque alguns alunos não aceitam essa orientação, vão lá e dali um tempo dá uma queda, porque daí dá uma piorada e uma piorada muito drástica, muito feia. Daí ele diz para vocês, olha só, eu continuei a prática e agora tá difícil, porque caiu tudo. Eu falei, eu avisei você. Eu avisei você. Por que que é importante você avisar? Porque daí, quando tem a queda, se ele aceita a sua orientação e não tem queda, beleza, perfeito. Mas se ele não aceita e vai lá, e depois dá aquela queda, diz, pois é, eu avisei. Daí ele diz, opa, próxima vez eu vou seguir as orientações do meu professor. Aí você mostra que você tem conhecimento e que você sabe o processo e que você está orientando adequadamente. Ok? Então, 6 meses, aí, fez o ajuste. Né? Se está tudo bem, você aumenta o tempo. Se não está bem, você reduz. 6 meses depois, você faz uma nova avaliação e assim sucessivamente. Para você dominar uma técnica e explorar todos os elementos, vai uns 3, 4 anos. Então, se você quer fazer um treinamento de respiratório alternado, realmente, ou outro respiratório, para desvendar os seus efeitos, você precisa ter uma lógica ali de uns 3, 4 anos. Claro que com o praticante avançado, depois que ele já desenvolve um certo volume de prática, já temos 10, 12, 15 anos de prática, esse tempo ele vai encurtar, porque daí você chega no ponto máximo da técnica, dos efeitos, com menos tempo. Bom, por que fazer o treinamento é importante? Né? Por que que eu, professor de yoga, vou fazer um treinamento de respiratório alternado? Por que que eu vou ensinar o meu aluno? Basicamente, porque precisa sair do feijão com arroz. É preciso desvendar o universo do yoga, atingir outros patamares do conhecimento. Porque aqueles professores que fazem sempre a mesma prática, que mesmo praticando, fazendo uma prática, mas uma prática sem um treinamento de aprofundamento, daqui a 2 anos,
eles vão evoluir muito pouquinho. Daqui a 4 anos, eles vão evoluir muito pouquinho. E eles não têm ferramentas para ensinar para os seus alunos, para orientar os seus alunos. E aí ele tem uma prática muito, mesmo que ele pratique, uma prática pouco eficiente, ele evolui pouco no yoga, ele desvenda pouco o universo amplo do yoga, novos estados de consciência, estados expandidos de consciência, novas maneiras de interpretar o mundo, e ele não consegue orientar os seus alunos, porque o conhecimento dele é baixo, ele não se desenvolveu, então ele precisa se desenvolver, professor de yoga, precisa se desenvolver para saber como que é a jornada evolutiva do yoga, como transcender os obstáculos que aparecem para depois ensinar os alunos. Ó, quando chegar esse obstáculo, você vai fazer dessa maneira, você vai fazer desse jeito, porque eu já passei por isso e eu sei como que é. Então, por isso é importante o professor de yoga fazer treinamentos que ele vai fazer treinamentos a cada tempo, né, de tempo. Ele faz a sua prática normal, regular. Se ele for um professor bom, que ele quer viver do yoga, ele faz a prática com um orientador também, né, para ele aprender, um orientador experiente, antigo, para ele se desenvolver na técnica, ampliar, aprofundar e paralelamente a isso, ainda ele faz os seus treinamentos. Então, um período ele vai fazer treinamento de respiratório, né? Um respiratório, depois ele vai fazer alguns treinamentos que você pode fazer simultaneamente. Você faz, por exemplo, durante um período, um treinamento de respiração e simultaneamente faz um treinamento de relaxamento, mas ele precisa fazer esses treinamentos constantemente. Qual os maiores benefícios do respiratório alternado? Bom, o respiratório alternado, os benefícios, o maior deles é o equilíbrio energético das nadis principais. Quando a gente desenvolve e amplia a energia, as nadis precisam estar limpas. Nadis são os canais por onde a energia circula. Desses canais, dessas nadis, 3 são as mais relevantes: Ida, Pingala, Sushumna. Quando eu trabalho respiratório alternado, eu trabalho o equilíbrio de ida e pingala, ou seja, mais e menos, positivo e negativo. Positivo e negativo, vamos pôr entre aspas, porque na ideia, no equilíbrio energético é quando tanto ida, né, a energia, vamos para assim, positiva, a nadi positiva, como ida, a nadi negativa, positivo e negativos quer dizer, não quer dizer que um é bom e outro é ruim, quer dizer que um é de um jeito, trabalha alguns aspectos, e o outro é do outro jeito, trabalha outros aspectos. E que os dois aspectos são importantes e que o melhor é que essas energias estejam equilibradas. Então, como eu equilibro? Uma das maneiras de equilibrar a energia no corpo é trabalhando Ida e Pingala. Quando eu trabalho a narina negativa para os homens à esquerda, para as mulheres à direita, quando eu obstruo a narina positiva e trabalho a narina negativa, eu estimulo esse lado da energia. E quando eu troco, eu estimulo o outro lado. Isso é utilizando isso de uma outra maneira, é como o sistema simpático e parasimpático, né? O sistema simpático e parasimpático a gente poderia chamar de positivo e negativo, sabe? É que são diferentes. Um estimula a adrenalina, outro reduz a adrenalina. E o que é melhor? Muita adrenalina ou pouca adrenalina? Melhor é o equilíbrio. O equilíbrio e colocar muita adrenalina quando é preciso e tirar a adrenalina quando é preciso. Né? Não é que um é melhor que o outro, não é que um é positivo e outro é negativo. Trabalham energias de maneira diferente e o equilíbrio é o mais relevante. Então, quando eu trabalho respiratório alternado, eu trabalho esse equilíbrio. E um corpo equilibrado energeticamente, ele é muito mais saudável, ele é muito mais produtivo. Então, por quê? Aqui, qual os maiores benefícios do respiratório alternário? Equilíbrio das nadis. Equilíbrio das nadis, equilíbrio energético, e então as coisas funcionam muito melhor. E se eu não fizer o treinamento, o que acontece? Volta, eu já respondi isso há pouco tempo, volta naquele item anterior. Se você não faz treinamentos, você é professor de yoga, você não vai evoluir ou vai evoluir muito pequeno, muito pouco. Um professor de yoga
bom professor de yoga que quer viver do yoga, ele precisa, em termos de treinamento, ele precisa sua prática pessoal, onde ele faz a prática sozinho. Ele precisa fazer prática de outros professores, especialmente de um professor muito antigo, pelo menos desses, que tenha conhecimento para fazer orientações mais profundas e fazer que esse professor ensine práticas avançadas. E ele precisa esses treinamentos para ele ter um desenvolvimento bom como professor, para que ele conheça o yoga, desvende os segredos do yoga, expanda a consciência, faça as caminhadas para reduzir a ansiedade, reduzir estresse, estados expandidos de consciência, chega ao samadhi, e aí então ele, a partir da experiência verdadeira, não é porque ele leu nos livros, é porque ele fez a jornada, ele consegue orientar profundamente os seus alunos, aqueles alunos iniciantes, os alunos antigos, sabe orientar a transcender os obstáculos, e aí os alunos ficarão com ele por muito tempo. Então, isso é o que acontece se você não fizer treinamentos como esse. Não é só esse treinamento, claro, são todos os pontos fundamentais que o yoga tem. Onde você vê que as pessoas mais erram isso? Não treinam sistematicamente, não treinam. Ah, professor, eu costumo falar que existe professores de técnicas de yoga e professor de filosofia. Professor de técnica é aquele que aprende ali, dar uma aula e dá aquela aula. Ele para de praticar ou pratica muito pouco. Ele não tem uma orientação de um professor muito antigo. Ele não faz treinamentos como esses de respiração, de asana. De asana é mais frequente que os professores façam treinamento, mas não faz treinamentos de relaxamento, não faz treinamentos de meditação, treinamento verdadeiro, e ele é um professor simples, é um professor que não tem conhecimento profundo. No mundo que vivemos hoje, esse professor dificilmente vai viver do yoga. Vai ficar um tempo ali e depois virão outros professores que fazem o trabalho direitinho e que vão ocupar o lugar, vão ocupar esses espaços. Então, você pode ser esse professor que não faz nada, que não treina, vai ficar um tempo dando aulas de yoga, depois não vai conseguir mais, provavelmente, isso é a maioria que acontece com a maioria dos que não fazem um trabalho sério de desenvolvimento pessoal através do yoga, e se você pode escolher ser esse professor que se aperfeiçoa, que se aprofunda, que treina, que faz o que é preciso ser feito para evoluir no yoga, e aí dar aulas transformadoras, ensinar os seus alunos e viver exclusivamente do yoga. Por onde começar? Colocar na rotina. Você vai né? E como o professor de yoga deve fazer práticas de yoga, colocar na sua prática de yoga sempre, né, alguma coisa de treinamento. Então, ele pode colocar, como nós falamos no início, colocar esse treinamento na prática. Ele faz 5 vezes por semana prática de yoga? Sim. Então, 3 vezes por semana eu vou colocar o respiratório alternado, porque eu estou treinando esse. E nas outras 2 vezes, coloca os outros respiratórios, vai alternando, para você não ficar só com o respiratório enquanto você treina. Beleza? Esse é o jeito de começar. Colocar na rotina, colocar na sua prática e perseverar. Caiu aqui, bom, vamos deixar porque não afeta aí a nossa... Não treino, então as pessoas erram por não treinar. Quais são os efeitos colaterais que os respiratórios alternados geram? Né? Erro no treinamento que gera excesso de energia e suas consequências. Então, o treinamento em si, né, não gera consequências, não tem efeitos colaterais se ele é bem feito. Os efeitos colaterais do respiratório alternado é quando há erro no treinamento. Erro de que tipo? A pessoa ela treina inadequadamente, por exemplo, coloca muito tempo de treinamento, aumenta muita energia, ela não está preparada para trabalhar com aquilo e tem as consequências do excesso de energia. Então, o respiratório alternado, em essência, é um dos respiratórios sem efeitos colaterais, praticamente por conta de que ele joga para o equilíbrio. Pense então, professor, que o maior desafio para você fazer o seu treinamento maior desafio é não errar as proporções, não errar na medida.
E para ensinar os alunos, mesma coisa. Então, quando um aluno está fazendo um treinamento específico, você sempre vai acompanhá-lo. Dizer, olha, faça menos isso, não faça aquilo, sabe? Ah, o treinamento está excessivo, vamos reduzir. Ah, podemos ampliar e coisa por aí fora. Beleza? Bom, esse era o nosso recadinho de hoje. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.